Olá, 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 Touro! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para a sua tiragem semanal, nessa semana de Lua Nova em Câncer. Eu já fiz o vídeo, tá? Da energia geral para essa Lua Nova, que pega todos nós, que atinge a todos nós. Então você está convidado, está na descrição do vídeo, para dar um pulinho por lá e verificar como está a energia macro. E agora vamos para a energia micro, que atinge os taurinos nesse momento. Tá bom? A Imperatriz, para começar. Olha que bonito, né? É como se uma pessoa mais velha está entregando para você algo, né? Uma troca de gerações, né? Você pode ser tanto a menina, né? A adolescente que recebe, quanto também já ser a própria imperatriz, né? Fornecendo conhecimento, entregando, ensinando algo a alguém, tá? Mais jovem que você, né? Não necessariamente você precisa ser uma mulher e não necessariamente essa pessoa também precisa ser uma mulher, tá? 7 de ouro. É importante, olha que bonito, essa carta ela vibra no coronário, que tem a ver com os nossos insights espirituais, né? E a gente tá numa semana de plantações, né? De novas plantações, da energia do fogo, nos motivando, nos estimulando, que rege também os nossos instintos, né? E os nossos ideais, né? E os nossos valores reais. Então, o 7 de ouro, ele vem dizer pra você que chegou a hora de você se colocar, assumir o seu lugar no mundo, Touro. Então, dentro dessa narrativa, né, que a Imperatriz nos trouxe, de você estar fornecendo 10 de copas, de você estar, né, ou você está recebendo de alguém, né, vamos ver como que se confirma isso mais pra frente, né, ou você está em condições de um novo aprendizado, sabe, porque às vezes o receber não é entregar, receber tudo pronto, não. Às vezes a gente está pronto para começar a aprender uma nova coisa, né? E aí essa imperatriz ela vai surgir no seu caminho. Ou você também já está em condições de ser essa imperatriz. E em ambas as situações, né, o chamado é para que você assuma esse lugar no mundo e comece a concretizar o seu projeto encarnatório. Parece profundo e é mesmo, tá? Então, esse seu projeto encarnatório, ele vai servir muita gente, tá? Ele vai ser ponte, né? Ele vai beneficiar muitas pessoas. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Vai beneficiar bastante muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão ser felizes acessando isso que você tem para entregar. Então, seja você a imperatriz que já está em condições, né, de liberar esse conhecimento, de ser, né, uma vez eu ouvi uma frase que é assim, né, quando você já está numa condição sênior, né, numa profissão, ou numa caminhada, numa história de vida, você se torna, né, a grande generosidade está, né, e o universo ele espera isso, né, porque o que uma árvore frondosa faz? Ela espalha os pólens, né? Ela espalha sementes para que outras mini árvores nasçam a partir dela, né? E aí nós, como pessoas, a gente pode se tornar o ombro dessa nova geração, né? Então, a partir do momento que eu chego numa condição sênior, né? Em alguma coisa na minha vida, né? O segredo da continuidade, né, tá em a gente se tornar o ombro para essa nova geração, a gente servir com o nosso conhecimento. Isso não quer dizer que a pessoa vai fazer igual, isso não quer dizer que a pessoa ela tem que obedecer o que a gente vai dizer, não. A gente tem que compartilhar e proporcionar o nosso caminho, o que a gente já trilhou. O que a pessoa vai fazer daí pra frente, ela vai colocar o DNA dela, a assinatura dela, a impressão dela, né? Então, é isso que eu tenho sentido aqui na sua tiragem. A gente tem agora um 8 de espadas, né? Esse 8 de espadas, ele vem dizer pra você não se prender a modelos na hora de fazer essa transmissão de conhecimento. Não, se você é professora, não tem que ser às vezes numa sala de aula, né? Não tem que ser às vezes do jeito que você aprendeu.
tá? E se você é o aprendiz, então esteja de ouvidos abertos, né? Esteja, tenha um coração aprendiz, sabe? Para que você realmente capte a essência daquilo que está sendo ensinado para você. Porque muitas vezes não é só a informação que nos ensina, né? No geral, a gente aprende mais às vezes com o exemplo, com o exemplo da pessoa, com as atitudes, com a forma que ela faz as coisas, do que realmente as palavras que ela nos diz, que nos ensinam, né? Então, esteja aberta, não fica presa aos velhos padrões, sabe? A gente tem que voltar a ativar os nossos 5 sentidos, sabe? A gente tem que, por exemplo, na hora que a gente vai comer, a gente precisa voltar, e aqui tô falando com taurinos, né? Taurinas, a gente precisa, olha, aqui, eu não tinha nem visto a carta que virou aqui, ó, a morte aqui na sequência, pra corroborar isso que eu vou dizer, né? Porque a gente tá muito alheio aos nossos 5 sentidos. A gente vai comer, quem aí come sem estar olhando o celular? Já parou pra prestar atenção que às vezes você tem alguma coisa que você gosta muito de comer, aí você vai comer e quando você nem sente muito bem o gosto? Por quê? Porque você tá falando no celular, você tá conversando com outra pessoa, você tá, às vezes, vendo uma TV e prestando atenção em outras coisas. A gente precisa reativar os nossos 5 sentidos, porque os nossos 5 sentidos, eles são ferramentas de aprendizado do nosso corpo, né? E a gente esqueceu um pouco disso. E estamos só ligados nos aprendizados, né, nas ferramentas de aprendizado que a gente acha que é celular, que a gente acha que são os cursos online e tudo mais, né? Então a morte, né, precisa permitir que um jeito de fazer as coisas morra. Precisa permitir que um jeito de aprender morra, um jeito de ensinar morra, né? Desapegue um pouco, às vezes, de... quanta mudança a gente não teve com os cursos online, né? Com as escolas EADs, né? Com todo o tempo de pandemia. Mas a gente tem que achar um equilíbrio, não pode também ser tudo do jeito que tá, né? Porque o quanto também a gente não perdeu com o olho no olho, né? Com o levantar a mão, né? A gente tem aquele botãozinho do levantar a mão, né? Nas plataformas de encontros online. Mas e o calor humano, né? E o tom de voz, né? A gente precisa voltar para isso, né? E aí e a morte, ela tá pedindo para que a gente, nesse processo de encontrar o nosso lugar no mundo, né? De ouvir o chamado, de se reposicionar, de incrementar também, né? Porque às vezes um aprendizado, quando a gente conhece, né, uma referência nova naquilo que a gente desenvolve, a gente lapida um pouco o jeito que a gente faz as coisas, sabe? Então, permitir outras formas de aprender. Às vezes só a convivência com alguém já nos ensina muito, né? E a rainha de ouro que pulou aqui, ela combina muito com a imperatriz, porque ela indica que você vai ter o discernimento necessário, sabe? Para não ser manipulada ou influenciada por falsos profetas, entre aspas, sabe? De pessoas que às vezes, né, o que a gente mais tem hoje em dia é pessoas com pouca experiência se dizendo especialistas por aí, né? Eu tenho uma grande dificuldade de me assumir como... acho que a gente sempre é aprendiz. A gente pode ter um pouco mais de experiência do que as outras pessoas, mas a gente não... a gente nunca tá pronto, né? A gente tá aqui para continuar aprendendo incessantemente, constantemente. Então a gente precisa ficar muito atento com os falsos profetas, né? Confie, busque encontrar a rainha de ouro, aquela pessoa que realmente tem expertise naquilo que ela tá falando, né? Naquela que ela vai conseguir te ensinar de um jeito. E a rainha de ouro, ela combina muito com isso que eu tô falando, que às vezes a rainha de ouro, ela não fala muito, tá? Às vezes você vai ter que aprender com ela a partir de como ela age, de como ela faz tal coisa. Por isso, ativar os 5 sentidos, sabe, né?
na antiguidade, isso bem na antiguidade, né? Quando um profissional aceitava um aprendiz, ele não falava assim, o primeiro dia, vamos aí, sente aí, eu vou te dar a primeira aula. Não, ele falava assim, meu, fica aqui do meu lado, você vai trabalhar comigo. Você vai fazer o que eu faço, né? Você vai ver eu trabalhar. E você vai aprendendo. E aos poucos, entendendo informações que são importantes, eu vou te passando. De resto, você vai aprender fazendo. Então, a Rainha de Ouro, ela vem lembrar que muitas vezes a gente precisa voltar para a prática. Aprender na prática, né? Hoje a gente tem acesso a muita informação. E isso está permitindo que muitos iniciantes estejam se dizendo especialistas, e às vezes por causa de palavras bonitas a gente acaba acreditando nisso, tá? Então, ó, a temperança ela vem pedir pra gente ter esse olhar cuidadoso, né? Saber discernir entre uma coisa e outra. Saber também identificar que às vezes uma pessoa, ela não é 100%, né? Não, às vezes não dá pra você absorver 100% de todo mundo que chega até você. E aí, a temperança, ela nos ajuda a entender, olha, dessa pessoa eu posso aproveitar 80%. Esses 20% aqui eu não vou nem levar em consideração porque não combinam comigo, não ressoam com a minha verdade, né? Então, a gente saber também misturar, né? A temperança é uma moça misturando o conteúdo de dois cálices, né? Sabe? E aí, nesse processo de absorção, nesse processo de ouvir o outro, a gente fazer aquela mistura boa, aquele café com leite dentro da gente, né? E transformar numa outra coisa, né? Então, não é nem só o que você disse e não é também só o que eu tenho, porque eu tenho pouco, eu quero mais. Ou se for o inverso, não, eu sou a experiente, eu quero te passar o que eu sei também. Então, por isso a importância do coração aprendiz, né? Que eu disse logo no início. Ó, o 9 de ouro, ele vem aqui para te alertar, para você não ficar muito apegadinho ao que você já sabe, tá? Não, mas eu já faço isso há muito tempo desse jeito. As coisas estão mudando muito rápido, gente. A gente tem que estar, sabe, apesar de, né, da gente... Às vezes tem algumas pessoas como taurinos que gostam de um pouco de estabilidade, que são um pouco resistentes às novas, ao que tá, né, vindo de novo, mas isso também é muito relativo, tá, gente? Eu tô falando aqui com taurinos, mas me perdoem se você não for assim, tá? É a energia, né, o arquétipo, ele predomina isso, só que abra-se, não fique assim, não se contente, sabe? Porque o que você tem, né, olha tudo que essa moça tem, ela foi pegar exatamente o que tá mais em evidência, o que tá quente, o que pode queimar, o que pode machucar. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes o que você segura com muita... com muito apego, tá? Isso pode te queimar, pode te chamuscar. Então, assim, esteja aberto para ouvir, né? Olha aqui, o 6 de ouro, ele aparece aqui no final. Olha quantas mãos, ó, para poder confirmar essa entrega da imperatriz aqui no início, né? Vem aqui o 6 de ouros, olha, a hora de ceder, é a hora de receber, de compartilhar, de trazer essas pessoas para perto, né? Essas pessoas, essas ideias, esses conhecimentos, essas referências, fazer mesmo um levantamento, sabe, de tudo que você tem acesso nesse momento, para poder solidificar esse seu lugar no mundo, sabe? Lembre-se, né? O 7 de ouro, ele vem dizer para você que é a hora de você se colocar no mundo, né? Seja no que você já tá fazendo, ou seja aprender uma outra coisa, ou seja começar a compartilhar essa outra coisa, porque muitas pessoas precisam acessar tudo isso, né? Você tem já muito para entregar, ou você tem muito, né? O que você tem, mais o que você vai aprender, isso vai beneficiar muitas pessoas. Então, se abra, né? Se abra aos novos aprendizados, sabe? Volte a lapidar os seus 5 sentidos, né? Permita que as velhas formas sejam renovadas, sabe? Acredite na persistência,
no olhar mesmo, no aprender através da osmose, como a gente faz, sabe? Tenha o poder alquímico de transformar isso. Não fique presa àquilo que aparentemente já tá bom para você, mas que pode te chamuscar e te queimar no médio prazo. Se abra para poder fazer esse intercâmbio, né? Troque com as pessoas, permita que as pessoas recebam de você, né? E receba das outras pessoas, né? E aí, para finalizar, o três de espadas que ficou no fundo do baralho aqui, que a gente tá falando dele só no finalzinho, cuidado para você, nesse processo todo, não esperar coisas rápidas e se machucar e machucar o seu coração, né? A Rainha de Ouro, ela lembra que, e a própria Imperatriz também, né? A fertilidade, ela vem com o respeito ao tempo, com a persistência, com passos firmes e sólidos na direção que você escolheu. Tá bom? Esse é o recado para essa semana, uma ótima lua nova, muitas plantações e até o próximo vídeo, Touro.